Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai fazer a revisão do capítulo 4 do livro Minna no Nihongo. E para começar a gente vai pensar em quando utilizar os tópicos vistos. O primeiro tópico visto foi o horário em japonês. Para poder se falar horário em japonês, vai se utilizar então dois kanjis, que é o kanji de horas e o kanji de minutos. O kanji de horas é esse daqui e se fala ji. Já o kanji de minutos é esse daqui e se fala ofun ou pun, dependendo do numeral utilizado. Outro tópico visto foi a terminação masu dos verbos. Todo verbo em japonês tem a sua terminação masu. E quando que se utiliza? Quando for utilizar o verbo na forma polida. Foi visto também um uso da partícula ni e quando que vai ser utilizado, né? Quando quiser indicar uma ação num momento específico. E esse momento tem que ser expresso em numerais. Se esse momento não for expresso em numerais, o uso da partícula ou é facultativo ou não é utilizado. Foram vistas também as expressões cará e made, que é o nosso a partir de e até em português. Cará, então, como é a partir de, indica então o tempo ou local de início de uma ação. E o made vai indicar o tempo ou o local de término, né, de uma ação. Foi visto também a partícula to. A partícula to, ela vai conectar dois substantivos, né? E de que forma? Quando a gente quiser dizer o nosso e, no caso de somar, né, dois substantivos, seria o nosso equivalente ao e em português. E foi visto também a partícula ne. Ne seria um uso um pouco parecido com o que a gente fala em português. A gente também utiliza ne em português no final das frases, né? E quando que vai ser utilizado? Quando quiser dar um tom de simpatia, de concordância numa conversa, né, a fim de poder prosseguir com a conversa, né, e também quando quiser confirmar alguma informação recebida, né. Então, seria um uso bem parecido com o que a gente tem em português da partícula né. Então, agora vamos ver como utilizar os tópicos vistos nessa lição. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é horário. A gente viu que tem dois kanjis para falar horários. Então, por exemplo, quando a gente quiser perguntar as horas, vai utilizar o kanji de hora, que é aquele ji, né? Então, por exemplo, quando quiser perguntar, ima nanji desu ka? Qual é a hora de agora, né? Ima é agora. Ima nanji desu ka? E daí, para responder, vai falar, por exemplo, o horário, shitiji desu. Então, por exemplo, se for 7 horas, shitiji desu. Agora, se for 7 horas e 10 minutos, né? Shitiji jupun desu. Então, aquele kanji de minutos é utilizado. Agora, quando a gente quiser utilizar o final masu dos verbos, né? Então, o final masu dos verbos é utilizado no final dos verbos. Mas como é verbo tem tempo, né? Então, tem tempo e afirmativo e negativo. No japonês, tanto o presente quanto o futuro, ele não se modifica, é a mesma estrutura do verbo. Então, por exemplo, quando eu quiser utilizar o presente ou o futuro de um verbo afirmativo, será a terminação masu. Então, por exemplo, benkyou shimasu, estudar, ikimasu, ir. Agora, se esse presente ou futuro for negativo, o masu fica masen. Então, por exemplo, benkyou shimasen, não estudar. Ikimasen, não ir. Agora, se for o passado, então vamos ver o passado afirmativo. Aquele masu fica mashita. Então, por exemplo, benkyou shimashita. Ikimashita, estudou, foi. Agora, se tratar de um passado negativo, aquele mashita fica masen deshita. Então, por exemplo, benkyou shimasen deshita, não estudou. Ikimasen deshita, não foi. Agora, vamos ver como utilizar a partícula ni. Então, lembrando que a partícula ni, nessa lição, ela vai indicar o tempo de uma ação, né, num determinado tempo. Então, ela vai indicar uma ação num determinado tempo e para poder utilizar a partícula ni, esse tempo tem que ser indicado em números. Então, por exemplo, quando esse número for indicado para horas, né? Então, a gente vai colocar a partícula ni no final do numeral de hora. Então, por exemplo, tem essa ação que é indicada nesse horário, que é indicado, que é expresso em numeral. Então, de ni tabemasu. Então, eu faço essa ação indicada nesse horário em numeral.
Juni de ni tabemasu. Agora, se essa ação foi especificada numa data, então o ni, a partícula ni é colocado após o numeral da data. Então, por exemplo, essa ação indicada nesta data. Então, 2月3日に学校へ行きます. Agora, se essa ação for um dia da semana, a partícula ni ela é opcional. E se for utilizada, é utilizada após a palavra do dia da semana. Então, por exemplo, doyobi. Doyobi é dia da semana, né? Sábado. Doyobi ni kaimono shimasu. Então, eu faço essa ação indicada nesse dia específico. Mas, como não é utilizado numeral, a partícula ni é opcional. Então, doyobi ni kaimono shimasu. Ou doyobi kaimono shimasu. Agora, se essa ação não tiver, né, então números e não for uma palavra de dia da semana, a partícula ni não é utilizada. Então, por exemplo, se essa ação especificada for num dia que não é numeral e não for dia da semana, então se for, por exemplo, amanhã, que é ashita em japonês. Ashita tem uma pausinha, né? Ashita eiga o mimasu. Então eu faço essa ação nesse momento específico, mas ele não é expresso em numeral. Então a partícula ni não é utilizada. Agora vamos ver como utilizar as expressões kara e made, que é o nosso a partir de e até em português. Então lembrando que kara e made ela vai indicar o tempo ou o local de uma ação. Então, por exemplo, quando quiser indicar o tempo, como que é utilizado? Então, eu faço essa ação nesses tempos aqui específicos, a partir de até. Então, juni de kara, yusan de made kyukei shimasu. Então, o kara e o made é colocado após o indicador de tempo. Juni de kara, yusan de made kyukei shimasu. Agora, se eu quiser indicar o local da ação, então eu faço essa ação nesse local. Então, ie kara supa made aruite ikimasu. Então, eu estou indicando o local. A partir de casa até o supermercado, eu vou a pé. Então, ie kara supa made aruite ikimasu. Agora, as expressões kara e made, elas podem ser usadas separadas, não precisam ser sempre juntas, né? Então, se eu, por exemplo, quiser indicar só a partir de quando ou a partir de onde, eu uso só o kara. Então, por exemplo, jiu de kara shiai ga hajimarimasu. Não está falando até quando, apenas a partir de. E, então, se for o contrário, eu estou indicando até, né? Não a partir de quando. 18時まで仕事します. Agora, quando a ação não estiver expressa, ela estiver subentendida, as palavras made, né, as expressões made e kara, elas podem ser utilizadas no final da frase, daí fica direto o des, não tem aqui a ação indicada, mas ela está subentendida. Então, por exemplo, yubinkyōku wa 17時までです. Então, se você traduzir ao pé da letra, o correio é até às 17 horas. O correio até às 17 horas, não, tá? Então, subentendido que o funcionamento, a ação de funcionar, o funcionamento do correio, tá subentendido. Ele funciona até às 5 horas da tarde. Então, aqui, por exemplo, se for só o kara, shigoto wa 8 時からです. Então, começo a trabalhar, né? Então, aqui não tá a ação expressa, mas ela está subentendida. Agora vamos ver como utilizar a partícula to. A partícula to, então, ela é colocada entre os dois substantivos quando eles estiverem correlacionados, somados, né, que seria o nosso e. Então, por exemplo, suiei wa kaiobi to mokuyobi desu. Então, a natação, ela é às terças e quintas. Então, eu estou somando, né? Estou correlacionando esses dois substantivos. Então, entre eles eu coloco a partícula to. Agora, vamos ver como utilizar a partícula ne. Ela é colocada no final da frase, quando eu quiser, por exemplo, demonstrar simpatia. Então, por exemplo, uma pessoa está dando uma informação, né?
Mainichi zanryō shimasu. Então, por exemplo, eu faço hora extra todos os dias, né? Fazer hora extra todos os dias é algo cansativo, né? Isso é óbvio. Então, a outra pessoa fala, tá rindo isso, né? Então, para poder demonstrar simpatia, nossa, isso é difícil, né? É árduo. Agora, por exemplo, se quiser confirmar uma informação recebida. Então, por exemplo, foi dada aqui uma informação. Depato wa 11時までです. Então, o funcionamento do shopping, né, da loja de departamento é até as 21 horas. Então, para confirmar essa informação, 21時ですね. Então, coloca a partícula né a fim de dar esse tom de confirmação da informação recebida. Agora, vamos conferir alguns exemplos de frases a fim de fixar na memória o conteúdo estudado nesta lição. Ima, nanji desu ka? Então, agora, que horas são? Então, o kanji de horas, né? E o kanji de qual, né? De que horas, né? E agora? Que horas são agora? Daí um exemplo de resposta. Ima, 5時10分です. Então, usa o kanji de horas para falar as horas e o kanji de minutos para falar os minutos. Shigoto wa nanji kara nanji made desu ka? Então, a gente viu como falar os horários, né? Para perguntar o horário. E quando se quiser perguntar um período de tempo, né? A partir de quando e até quando, utiliza as expressões kara e made, né? Então, nanji kara, a partir de que horas? Nanji made, até que horas? Um exemplo de resposta. Shigoto wa 8時から17時までです. Então, a partir das 8 horas até as 17 horas. Yasumi wa nanyoubi desu ka? Então, por exemplo, quando quer perguntar o dia da semana, yobi é o dia da semana. Qual o dia da semana que você descansa? Yasumi wa doyoubi to nichoubi desu. Então, aqui é um exemplo de uso da partícula to, que conecta dois substantivos, né, que se complementam, que se somam. Então, um exemplo de resposta da pergunta é: eu descanso aos sábados e aos domingos. Maria-san wa maiasa nanji ni okimasu ka? Então, quando tem uma ação num tempo específico determinado em horas, então, como aqui está perguntando qual é o horário, vai responder em número, né? O horário em número. Então, utiliza a partícula ni. Um exemplo de resposta dessa ação no momento determinado em horas, né, em números, é assim: Watashi wa maiasa 7時に起きます. Então, utiliza a partícula ni. Watashi wa maiasa sanpo o shimasu. Então, aqui um exemplo de uso do verbo terminado em masu. Então, o verbo suru, que é fazer, na forma masu fica shimasu, que é uma forma polida. Então, tem o hábito de, todas as manhãs, caminhar, né? Sanpo shimasu. Então, como é um hábito do presente, utiliza o verbo na forma masu, que é o presente afirmativo. Agora, se for o presente negativo, aqui está na forma negativa, que fica masen. No caso desse verbo, é tabemasen, não comer. Watashi wa maiasa asagohan tabemasen. Ashita eigakan ni ikimasu. Então, mais um exemplo do verbo masu. Aqui no caso, está falando do futuro, né? Ashita, amanhã. Então, tanto o presente quanto o futuro é a mesma terminação, masu. Agora, se tratar de passado, fica na forma mashita. Então, watashi wa ototoi, antes de ontem. Yasumimashita, descansei. Então, como é passado positivo, fica mashita, yasumimashita. Agora,
Se for o caso de um passado negativo, fica nemasen deshita. Então, no caso desse verbo é nemasen deshita, não dormi. Watashi wa kinou nemasen deshita. Então, eu não dormi ontem. Agora, vamos ver o complemento da lição de hoje, que é como se falar as horas em japonês. Então, a gente já conheceu o kanji de horas e o kanji de minutos. Mas agora, como falar cada hora em japonês? Então, vamos lá. Se for 1 hora, kanji de ichi, né, de 1, e o kanji de hora. Se fala ichiji, 1 hora, ichiji. Se for 2 horas, niji. 3 horas, sanji. 4 horas, yoji. 5 horas, goji. 6 horas, rokuji. 7 horas, shitiji. 8 horas, hachiji. 9 horas, kuji. 10 horas, juji. 11 horas, juichiji. 12 horas, juniji. Se for meia-noite, pode-se falar também 0ji ou reiji. E quando se quiser perguntar o horário, nanji. Então a gente viu como se falar as horas, agora a gente vai ver como se falam os minutos. Então se for 1 minuto é ippun, tem essa pausinha aqui, né? Ippun. 2 minutos, nifun. 3 minutos, sanpun. No 3, né? 3 minutos fica pun. No 4 minutos também é pun, yonpun. 5 minutos, gofun. 6 minutos também tem a pausa, ropun. 7 minutos pode-se falar tanto nanfun quanto shichifun. 8 minutos tem a pausa, hapun. 9 minutos, kyufun. 10 minutos pode tanto se falar jupun ou jipun. 30 minutos pode ser tanto sanjipun ou han, que é o kanji de metade. E quando se pergunta os minutos é nanpun. E o último complemento desta lição é os dias da semana. Então, vamos lá. Domingo é nichiyobi. Yobi é sempre dia da semana. E aqui vai determinar o kanji referente ao dia. Nichiyobi, domingo, usa o kanji de sol, né, ou kanji de dia, que é esse daqui. Segunda-feira é getsuyobi, utiliza o kanji de lua ou de mês. Kaiobi é terça-feira, utiliza o kanji de fogo. Quarta-feira utiliza o kanji de água, mizu, fica suyobi. Quinta-feira utiliza o kanji de árvore, mokuyobi. Sexta-feira o kanji de ouro ou de dinheiro, kinyobi. E sábado é o kanji de terra, doyobi. E para se perguntar o dia da semana, então é nanyobi. Então agora vamos fazer um pequeno complemento de expressões de tempo que é muito utilizada nesse capítulo, principalmente nas questões, né, que a gente vai resolver daqui a pouco. E também, não só é muito utilizada nesse capítulo, mas também é muito utilizada no idioma japonês. Então vamos lá. Quando a gente quiser falar hoje em japonês, se fala kyo, é esse kanji aqui. Agora, se eu quiser falar ontem, é kino. Antes de ontem é ototoi. O ototoi e o kino tem um kanji parecido, né? A palavra é parecida. O ototoi tem um kanji de então um dia antes de ontem, né? Digamos assim. Se eu quiser dizer amanhã é ashita. E depois de amanhã é asate. Asate, né? No depois de amanhã, na palavra de depois de amanhã, veja também que é bem parecida, né? Entre esses dois kanjis da palavra ashita, tem o kanji de depois, né? De ato. Agora, se eu quiser dizer todos os dias, é mainichi. Tem o kanji de cada, né? De cada e de dia, né? Que é o nichi. Agora, se eu quiser dizer o período do dia, então,
Se eu quiser agora me referir ao período da manhã, então se for hoje de manhã é kesa. Se for ontem de manhã, kino no asa. Se for antes de ontem de manhã, ototoi no asa. Agora, se for amanhã de manhã, ashita no asa. Depois de amanhã de manhã, asatte no asa. E se forem todas as manhãs, mai asa. Agora, se eu quiser me referir ao período noturno, esta noite, konban. Na noite de ontem, kino no ban. Se for na noite de antes de ontem, ototoi no ban. Se for na noite de amanhã, ashita no ban. E se for na noite de depois de amanhã, asatte no ban. E se forem todas as noites, mai ban. Então, o kanji de cada e o kanji de noite. Então, essas expressões aqui serão muito utilizadas a partir de agora, que a gente vai resolver as questões. Então, eu só fiz uma revisão, acho que dessa forma é fácil de entender, né? Fácil de ter um raciocínio, né? De cada palavra. E então, não só vai ser muito utilizada nessas questões que a gente vai resolver, mas realmente é bem utilizada no idioma japonês. Então, vamos lá. Agora, vamos responder as questões, começando pelo Rinshu B. Então, primeira questão, shichijihan desu. Então, aqui é o kanji de hora e o kanji de metade, né? Então, 7:30. Juni de jugofun desu. Então, o kanji de hora e o kanji de minutos. Ni de 45 desu. Então, também aqui, né? Bom. 10 de 20 分です。Agora o Rinshu-bin. Pequim wa ima nanji desu ka? Gogo 5 時です。Então, tá perguntando, lembra daquela frase, né? Ima nanji desu ka? Qual é o horário de agora? E se eu quiser perguntar de um local específico, então, quanto é esse local, que é o meu tópico principal, que horas são agora? Gogo 5 時です。No japonês, a gente, depois do meio-dia, a gente tanto pode falar 13, 14 horas, quanto gogo. Gogo é a partir do meio-dia. Então, por exemplo, se for 13 horas, gogo 1 時. Então, aqui são 17 horas, né? Então, gogo 5時です。Bangkok wa ima nanji desu ka? Gogo 4時です。London wa ima nanji desu ka? Gozen 9時です。Então, gogo é a partir do meio-dia e gozen a parte da manhã. Então, antes do meio-dia. Então, são 9 horas da manhã. Los Angeles wa ima nanji desu ka? Gozen 1時です。郵便局は何時から何時までですか? 5時から5時までです。Então, aqui é a expressão que pergunta a partir de que horas até que horas. Então, a partir de nanji kara, a partir de que horas e até que horas, nanji made. Então, quando não tem expresso o verbo, né, com a ação, as expressões kara e made, elas podem ser usadas no final da frase. Então, fica direto com o des. E se for uma pergunta, coloca ka, né? Então, qual é o horário de funcionamento, né? Qual é o horário, de que horas a que horas é o correio? O funcionamento está subentendido, né? Então, qual é o horário de funcionamento do correio, dos correios? 9時から5時までです。Então, das 9 horas até as 5 horas. デパートは何時から何時までですか? 10時半から7時半までです。Então, aqui a diferença é que tem um ram. Então, é das 10:30 até as 7:30. Quando for meia hora, né? Então, por exemplo, 10:30, tanto pode falar Juji Sanjupon quanto Juji Han. Toshokan wa nanji kara nanji made desu ka? 5時から6時半までです。
会社は何時から何時までですか ?9 時15分から5時45分までです。毎日何時から何時まで働きますか ?9 時半から5時半まで働きます。Então, aqui são as expressões de tempo, né? Mainichi, todos os dias, né? Que a gente viu no complemento das expressões de tempo. E agora aqui a gente está vendo o verbo masu, né? Então, lembrando que todos os verbos têm a terminação masu e ela é utilizada quando a gente quiser dar um tom de polidez à fala. Então, como está perguntando de uma informação de uma outra pessoa, né, do nosso ouvinte com quem a gente está conversando, então é importante perguntar de forma polida, né? Então, hatarakimasu ka? Então, aqui é o verbo trabalhar. Então, 9時半から5時半までです. Então, como é uma informação de todos os dias, é presente, então, a forma masu no presente afirmativo. 昼何時から何時まで休みますか 12時から1時まで休みます。Mesmo caso. 土曜日何時から何時まで働きますか ?9 時から2時まで働きます。毎朝何時から何時まで勉強しますか ?7 時から8時まで勉強します。毎晩何時に寝ますか ?11 時に寝ます。明日何時に起きますか ?6 時半に起きます。Aqui, como é 明日, amanhã é futuro, também não modifica a estrutura do verbo, fica masu. 今晩何時に寝ますか ?10 時に寝ます。12時に寝ます。Desculpe. 12時に寝ます。Como se trata de meia-noite, também pode falar 0 時 ou 0時。日曜日何時に起きますか ?10 時に起きます。毎日勉強します。Então aqui, como é algo de todos os dias, presente afirmativo, forma masu. 昨日の晩働きました。Ontem à noite, como é passado, a forma masu vira mashita. あさって勉強します。Futuro, forma masu, não modifica. おととい働きました。Passado fica mashita. あさって働きますか E 働きません。Então, aqui está perguntando do futuro, então forma masu. E se a resposta é negativa, masu fica masen. 毎晩勉強しますかはい、勉強します。昨日の晩勉強しましたかはい、勉強しました。Então, como se trata de uma pergunta no passado, referente ao passado, foi ontem à noite, fica mashita. E a resposta é afirmativa, então, 勉強しました。昨日働きましたかいいえ、働きませんでした。A pergunta é referente ao passado e a resposta é negativa, então fica ませんでした。毎晩何時に寝ますか ?11 時に寝ます。今朝何時に起きましたか ?7 時半に起きました。Então, está perguntando da manhã de hoje, então é passado, né? Então, mashita. 毎日何時から何時まで働きますか ?10 時から6時まで働きます。昨日の晩何時から何時まで勉強しましたか ?7 時から8時半まで勉強しました。Agora, nessa questão, entre os parênteses é para colocar a partícula, né, a expressão, ou então, se não tiver nada, é um X. Então, Mayasa 6 時に起きます。Quando se trata de uma ação expressa num tempo específico, né, em horas, em números, a partícula nem é utilizada, né? Então, quando esse tempo determinado estiver em números, utiliza a partícula nem. Como foi dada a hora foi dada em números,
foi utilizada a partícula ni. Então, rokuji ni okimasu. Eu acordo nesse determinado momento. E depois da expressão de tempo, como é uma palavra, não um número, não coloca nenhuma partícula. Bijutsukan wa nanji kara nanji made desu ka? Então aqui está perguntando o funcionamento do Bijutsukan, do Museu de Artes. Então aqui é kara e made. Ima nanji desu ka? Então aqui não precisa colocar nenhuma partícula. Mokuyoubi no gogo, byouin wa yasumi desu. Então aqui está falando uma informação do horário de funcionamento, do hospital, né, da clínica, e não foi dado o tempo em horas, né? Está falando o período, né, do dia. Então foi utilizada a expressão de tempo gogo, né, que é a partir do meio-dia. Então nesse dia da semana, Mokuyoubi no gogo, byouin wa yasumi desu. Então não funciona, né? É um descanso do byouin. Daigaku wa nanji ni owarimasu ka? Como está perguntando qual é a hora que termina, né, a faculdade, então pergunta com a partícula ni, porque espera-se que a resposta seja dada em horas, né, horas, então vai ser em números. Então utiliza a partícula ni. Ginko no yasumi wa doyoubi to nichoubi desu. Então aqui a partícula to é utilizada para conectar, para correlacionar dois substantivos. Então, como eles se somam, né, seria o nosso em português. Então, a folga do banco, né, é aos sábados e aos domingos. Ima nanji desu ka? 5時です。佐藤さんのお家の電話番号は何番ですか？ 333 の4367 desu. Então, por exemplo, quando se pergunta o número de telefone, né, Nanban, qual é o número de telefone? Então, aqui foi, por exemplo, né, um exemplo do número de telefone. Quando tem o hífen, o tracinho, você fala no. Kyou wa nanyoubi desu ka? Kayoubi desu. Então, quando quer perguntar o dia da semana, se fala nanyo. Teresa-chan wa nansai desu ka? 9 sai desu. Então, nansai foi visto um complemento do capítulo 1, né, tá perguntando qual é a idade. Kino nanji made hatarakimashita ka? 5 時まで働きました。昨日10時に寝ました。Então, como foi dado um horário específico, né, um número, utilizou essa partícula ni. 毎日昼12時から1時まで休みます。おとといの晩9時から11時まで勉強しました。毎朝何時に起きますか？あさっては日曜日です。働きません。Então aqui foi utilizada a partícula wa porque asate é o tópico da fala. Está falando que amanhã é domingo. Está dando uma afirmação. Por conta disso, não se trabalha. Ototoi, yasumimashita ka? Hai, yasumimashita. Nichiyoubi, hatarakimasu ka? Ie, hatarakimasen. Kino, benkyou shimashita ka? Ie, benkyou shimasen. Benkyou shimasen deshita. Daigaku wa 3時に終わりますか？はい、3時に終わります。